Jair Bolsonaro resgatou uma declaração de 2021 de Carlos Lupe, presidente do PDT e atual ministro da Previdência Social de Lula, para rebater o voto do ministro do TSE, Benedito Gonçalves, relator da ação que está sendo analisada na corte contra ele. Benedito Gonçalves, que recebeu tapinha no rosto e que disse, abre aspas, missão dada, missão cumprida, fecha aspas, votou ontem pela inelegibilidade de Bolsonaro por 8 anos. O partido de Lupe é o ator da ação que tramita no TSE. A sigla acusa Bolsonaro de abuso de poder político e uso indevido de meios de comunicação na reunião realizada com embaixadores no Palácio da Alvorada em julho do ano passado. Caso o 01 fique inelegível, deputados da oposição vão apresentar um projeto para anistiar Jair Bolsonaro. O texto, que será apresentado por Ubiratan Sanderson, deve prever anistia a todos os crimes eleitorais sem violência e sem corrupção cometidos nas eleições de 2022. Bolsonaro, no meu ponto de vista, continua sendo o grande líder da direita e agora eu acho que a justiça acabou se colocando numa situação até complicada, porque se caçarem Bolsonaro, os direitos políticos dele, caçarem com cicidrilha mesmo, como diria o cara da praça lá, com cicidilha, né, estão caçando ele. Estão caçando que nem caçam que nem isso aí. Porco. E vão criar um mártir, né, e se não caçam, eles têm muito medo que Bolsonaro volte a ser presidente daqui a 4 anos, então se colocaram numa situação bem complexa, e a gente tem cenários, né, essa semana, com a muito provável cassação dos direitos políticos dele. A gente sabe que na justiça hoje, mesmo cassando os direitos políticos dele, em nós entrando numa crise econômica, vamos lá, que nem a da Venezuela ou da Argentina, a pressão das ruas para que ele voltasse a ser candidato a presidente seria enorme. Mas, se ele não puder ser, a gente, como já comentou aqui diversas vezes, a gente tem 2 cenários no meu ponto de vista, que é o Tarcísio ser o candidato ou o Zema ser o candidato. Pelo que parece, a imprensa já está com medo, né? A imprensa marrom, como a gente sabe, o Globo noticiou que o Zema estaria asfaltando uma estrada que levaria para a fazenda dele. Olha, não sei se vocês viram esse absurdo, mas primeiro, a fazenda dele é a 1h30 de Minas Gerais, né? Ela fica em São Paulo, né? E ele tem um programa lá de recapear todas as estradas, todas as MG de Minas Gerais, né? E essa já não foi nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira, ele está no 5º ano de governo. Essa estrada que ele vai recapear, ela vai ajudar 700 mil pessoas que dependem dessa estrada. Então a gente já pode ver que a Globo já começou a atacar Zema, né? E o Tarcísio deve estar aí também para ser atacado logo logo. Então começam a criar factoides, assim como se faziam com o Bolsonaro, né? Não tinha nada, se criavam factoides. A primeira notícia que sai sempre reverbera muito mais do que quando a pessoa vai e se defende. Isso é uma coisa normal. Então eles já começam o trabalho sujo deles de tentar prejudicar os candidatos que podem vir a substituir Bolsonaro. Então essa velha imprensa, né, continua com, muito provavelmente, vocês sabem, receba para isso, né, talvez indiretamente através de propagandas de governo, enfim, mas é o trabalho deles. Então hoje é inegável que o PT tem o controle aí do que a Globo, do que a grande imprensa publica, no meu ponto de vista, né? Então a gente tem ainda só as redes sociais. E li uma informação hoje que é para voltar o projeto de o 2630 para censurar a rede social em agosto. Então fiquem espertos aí para nós voltarmos a pressionar os parlamentares se nós não quisermos, né, ser censurados, porque a única forma eles não vão desistir, a única forma deles nos calar, né? A imprensa que a gente tem aqui no Brasil é suja, como a gente pode ver, tem lado, não é imprensa, né? É puxadinho político, e a gente tem só a rede social, e é isso que eles vão querer calar mais uma vez. Então a gente vai fazendo os alertas para vocês, tá bom? Mas continuo com o mesmo prognóstico aqui em Brasília. O Bolsonaro ficar inelegível é dado como certo, então não vejo que tenha muita alternativa, sinceramente, neste momento. Vão criar um mártir, vão criar o maior cabo eleitoral que o Brasil vai ter, e vai ser Bolsonaro. Olá pessoal, a paz. Hoje é quarta-feira, 28 de junho, e ontem o voto do relator do Tribunal Superior Eleitoral aponta, né, para que Bolsonaro fique inelegível por 8 anos, ou seja, não vai poder concorrer às eleições de 2026 e 2030. Qual o motivo? Falar, discursar, denunciar, opinar. No Brasil, criticar virou ataque criminoso. Portanto, toda crítica feita a um sistema se torna punível pela lei. Um sistema que não aceita críticas, por mais contundentes que elas sejam, ele é autoritário, não pode jamais ser chamado de democracia. O maior ataque que a nossa democracia sofre neste momento é o cerceamento de opiniões críticas ou divergentes. Disse Descartes, penso, logo existo. Ou seja, se não é permitido pensar, logo não é permitido existir. Não querem que Bolsonaro exista.
E essa não existência se concretiza também no pedido do Ministério Público Federal para que a Jovem Pan, que ousou ser crítica, deixe de existir. Na ação movida, o Ministério Público Federal já decidiu, sem direito ao contraditório, o que é a verdade e o que é a mentira. E eu pergunto, quanto tempo até decidirem e colocarem em lei que Deus não existe e é fruto da nossa imaginação? Quanto tempo até os iluminados juristas pedirem a revogação da existência da igreja? Hoje é a Jovem Pan, amanhã seremos nós. A perseguição começa no discurso e termina no silenciamento completo. Desde 2011, eu venho alertando, se um artigo da Constituição Federal não é respeitado, é só uma questão de tempo até que a Constituição inteira deixe de ter validade. Onde passa um boi, passa uma boiada. E muito se engana você se pensa que está seguro porque fez o L. Ou então anulou o seu voto, foi um isentão. Ninguém está seguro, basta discordar. E acredite, um dia você vai discordar, só que será tarde demais. Ou todos nos unimos agora para defendermos a Jovem Pan, Pavinato, Bolsonaro, a Bárbara, o Constantino, Paulo Figueiredo, Nicolas e tantos outros. Ou podemos dar adeus ao nosso direito de expressão. Você pode não concordar com aquilo que eu falo, pode refutar, criticar, até processar, mas não pode tirar de mim o direito de falar, de opinar e de me expressar. Democracia é liberdade de expressão. Neste momento, né, não há perspectiva de impeachment, tá? Por mais que a gente queira muito salvar o nosso país, essa é a realidade, eu não vou vir aqui mentir para vocês. Não há perspectiva de impeachment, né? A gente ainda tem mais 3 anos e meio de governo Lula, mais 3 anos e 2, 3 meses aí para a próxima eleição. Vontade, né? Da direita, não por falta de vontade, mas a realidade é essa. Mas o tempo passa, gente. O tempo passa, o tempo voa e se Deus quiser a gente se livra dessa chaga chamada Luiz Inácio Lula da Silva daqui 3 anos, né? Na próxima eleição com Bolsonaro, Zema ou Tarcísio, não importa. O importante é que a gente volte aos rumos. As pessoas estão perguntando por que não. Por que não o quê? Por que acho que porque precisa ter apoio político, né? Hoje o Lira na Câmara, que tem a prerrogativa para abrir um processo de impeachment, tá alinhado com o governo. Se vocês acompanharam a notícia aí, vocês vão ver que inclusive ele vai botar indicados nos ministérios. Então assim, gente, que nem eu falei para vocês, o centro é quem governa. E aí quando chegar no Senado, menos ainda, né? O Senado é completamente governista. A gente tem poucos senadores de oposição, eu diria que 31 assim que podem, foi quem votaram no Marinho na última eleição para o Senado. Então a gente tem que trazer a realidade, né? E para ter um impeachment a gente precisa de povo na rua, do vice querer e do Congresso querer. Hoje a gente não tem povo na rua, o Congresso não quer e provavelmente o vice queira. Então a gente só tem um dos 3 fatores que precisa. Então a gente tem que ainda amadurecer bastante isso para que a gente possa chegar num processo de impedimento do presidente.